Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de vídeos sobre o Segundo Reinado e vamos falar sobre os aspectos culturais e sociais desse período histórico. Já postei 2 vídeos aqui no canal falando mais sobre o Segundo Reinado, abordando aspectos políticos e também econômicos. Se você tiver interesse em saber mais sobre esses pontos, é só clicar no card que está aparecendo aí na sua tela e lá dar uma conferida. Dito isso, bora começar mais uma videoaula aqui no canal. Hoje nós vamos buscar entender como se davam as dinâmicas culturais e sociais do Segundo Reinado. Porém, a necessidade de elaborar uma distinção entre a realidade vivenciada pela elite, as pessoas mais ricas, e a realidade vivenciada pela população mais pobre do país naquele momento, porque essas duas camadas sociais viviam contextos completamente distintos. Também é preciso traçar uma distinção entre a realidade vivenciada no ambiente rural e no meio urbano, porque elas também possuíam características bastante diferentes entre si. Pontuado isso, comecemos por discutir sobre a influência de Pedro II em termos culturais. É necessário apontar como a figura de Pedro II e seus interesses pelas artes e pelas letras tiveram significativa importância para o desenvolvimento da literatura, da música, do teatro e da fotografia durante os anos em que ele esteve à frente do governo do país. Ainda que não tenham sido criados no Segundo Reinado, o Colégio Pedro II, fundado em 1837, e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, criado em 1838, ambos na cidade do Rio de Janeiro, receberam muito apoio de Pedro II ao longo do seu reinado e se configuraram como duas das mais importantes instituições culturais do Brasil naquele período. É inegável que as produções culturais desenvolvidas ao redor da corte, sobretudo, dialogavam com a realidade europeia, com o teatro, a música, a arquitetura e também as artes plásticas, buscando acompanhar o que acontecia em solo europeu. Nesse cenário, vale a pena falar sobre o romantismo, que veio sim da Europa, mas ganhou dinâmicas próprias ao chegar aqui no Brasil. O romantismo foi um movimento que teve papel significativo para o Brasil oitocentista. Inclusive, foi a consolidação da monarquia que possibilitou que o romantismo ganhasse terreno no país, ainda que estivesse algumas diferenças em relação às características encontradas no cenário europeu. Desse modo, tal movimento teve sua importância na busca por elaborar um sentimento de unidade para o jovem país. Mas aí é que aparecia um grande obstáculo. Era difícil criar um sentimento de unidade nacional em um país de maioria escravizada, onde haviam poucos pontos de ocupação europeia, como era o Brasil no século XIX. Para superar esse problema, a cultura romântica adotou 2 grandes saídas: o quase esquecimento da população negra, pelo menos durante os primeiros anos do romantismo no país, e a construção de um indígena imaginado idealizado, colocando o índio, que era a expressão por eles utilizada, como grande herói nacional, no que ficou conhecido como indianismo. Dentre as principais características românticas em solo nacional, o elogio da natureza foi a mais marcante entre elas. Diferentemente do ideário europeu, que tinha na natureza um obstáculo ao avanço, as ideias românticas nacionais buscaram inverter essa lógica. Surge a ideia de uma domesticação da paisagem. Aqui, mais do que uma forma de impedir o progresso do país, a natureza era um estímulo a seu crescimento. Percebemos, portanto, como o romantismo, que chegou ao Brasil no século XIX, enfrentou uma série de problemáticas para se consolidar em solo nacional, sendo um fator que buscou criar uma unidade para o país que era tão diverso. Pensando agora em termos culturais próprios de uma elite urbana, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, local onde ficava a corte do país, é possível perceber alguns espaços de sociabilidade que compunham aquela realidade. Uma característica marcante seria a dos salões, os grandes centros de reuniões do Rio, onde se podia estreitar relações e também estabelecer alianças com os presentes nas ocasiões. Esses salões, onde ocorriam diversos bailes e jantares, contavam com a presença de políticos, personalidades do período e às vezes até mesmo com o imperador e a família real. Outros espaços culturais que poderíamos situar como de uma sociabilidade urbana seriam saraus, outro tipo de evento que reunia os mais ricos com a presença de música.
Além disso, podemos citar também os cafés e teatros, como locais que proporcionavam encontros entre a elite econômica e dirigente do país. Como eu tinha dito anteriormente, havia, é claro, uma grande diferença entre esse tipo de cultura, produzida e consumida por uma elite econômica e cultural, e as manifestações culturais da população pobre que habitava as cidades. Em um país com 85% da população composta por analfabetos, era de se imaginar que as perspectivas culturais seriam distintas entre si. Vamos agora entender os termos culturais do andar de baixo das cidades, das pessoas comuns ao longo do Segundo Reinado. Pensando a sociabilidade nesse andar de baixo da sociedade, podemos perceber que diversos eram os locais onde ela se dava. Primeiramente, podemos colocar a própria residência, já que muitos moravam em residências compartilhadas, os mucambos, que abrigavam pessoas de diferentes ocupações sob o mesmo teto. Além disso, existiam também os cortiços, um conjunto de casas pequenas e muito próximas uma das outras. Espaços de encontro também eram as festas religiosas, as vendas, biroscas, as feiras, os terreiros, enfim, a vida cultural dos mais pobres era bastante vibrante. No âmbito musical, existia uma grande variedade de ritmos, tais quais a modinha e mesmo o chorinho. Na dança, era possível perceber a presença do reizado, do lundu, do batuque e do machixe, em contraposição ao que era dançado nos grandes salões e festas da elite, que era sobretudo as valsas e a polca. O violão, por exemplo, muito popular entre as classes baixas da sociedade, só começou a ser mais aceito pelas elites como símbolo de uma brasilidade no século XX, ficando nos círculos sociais de menor poder aquisitivo durante o século XIX. Com esses breves exemplos, conseguimos entender, portanto, que as práticas culturais divergiam muito entre uma elite e as pessoas das classes inferiores no âmbito urbano. Vamos voltar nossos olhos agora para a realidade vivenciada no âmbito rural. A peça O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena, nos ajuda a pensar nesse sentido, ainda que ela tenha sido desenvolvida na década de 1830. Se na corte e entre as elites as grandes festas, bailes e jantares marcavam a vida social, sendo espaços para contato entre as pessoas, as festas também eram um espaço de sociabilidade no contexto rural, ainda que diferentes daquelas realizadas pelas elites, mas seguindo a mesma linha. As pessoas se reunindo em determinado espaço, com música, comida e também com danças. No contexto dessa peça de Martins Pena, uma festa ocorre por ocasião de um casamento entre dois personagens e reúne várias pessoas daquele lugarejo. Dessa forma, a peça nos leva a refletir também sobre como as pessoas menos favorecidas e os pequenos proprietários no campo tinham também espaços para conversas e relações entre si, fugindo de uma visão que enxerga somente nos bailes da corte espaços de sociabilidade no Brasil Império. É, portanto, perceber uma divergência em termos sociais e culturais entre o campo e a cidade, entre a elite e as classes mais pobres. Assim, fica nítido que a pluralidade de experiências e vivências impactaram a vida cultural brasileira, sendo ela muito diversa e multifacetada. Vamos agora, terminando nosso vídeo, mas antes de terminar, para fazer aquele resumo do que nós vimos hoje. Primeiro, começamos a entender a realidade cultural brasileira, onde o romantismo foi bastante importante no sentido de construção de uma identidade nacional. Entendemos também as dinâmicas culturais das cidades, entendendo a vida cultural das elites e da população mais pobre. Buscamos entender, por fim, as dinâmicas no ambiente rural, entendendo um pouco sobre a realidade vivenciada para além das cidades imperiais. Então, por hoje foi isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você já sabe. Deixe o seu like, se inscreva no canal para esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. E não deixe de ativar o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo por aqui. Então, por hoje foi isso. Espero que tenha gostado do vídeo. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Algo sobre História. Até o nosso próximo vídeo.